Boa noite a todos. Tudo bem? Passaram bem esse dia, esses dias todos? Então hoje nós vamos continuar com a gênese do Allan Kardec. Seria vista espiritual ou psíquica e dupla vista, sonambulismo e sonhos. São esses assuntos que a gente vai falar hoje, tá? Só que antes disso, nós vamos iniciar, com a oração. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir paz aos nossos corações. Vamos nos desprender dos nossos problemas, elevando nosso pensamento a Deus. Que Deus nos ampare e guie nesse momento de reunião. Que a aprendizagem passada possa ser absorvida e fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos que estão aqui, nos iluminando, abençoando. Vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos iniciar com algumas coisas que eu vou falar aqui, às vezes vão ter que ser repetidas novamente, mas assim, vocês já ouviram falar em perispírito? Já? Eu acho que a maioria já, né? Então, eu já expliquei aqui algumas vezes o que é um perispírito. É um corpo igual a esse que vocês têm, esse que eu tenho. E quando nós falecemos, esse corpo cai, ele vai deitar e o outro se levanta, que é o corpo do plano espiritual. É um corpo igualzinho a esse, com essa roupa, tudo igual, só que o que acontece? Ele é fluídico, ele é mais leve, mais fininho, não é assim, com essa massa, com essa matéria, é mais leve. E é esse o corpo que as pessoas, todos nós, passamos a ter no plano espiritual. E o nosso espírito está ligado a esse corpo, a esse segundo corpo chamado perispírito. O nosso espírito está ali. Então nós temos o nosso espírito, que é a energia. Nós vamos ter o perispírito e nós vamos ter o nosso corpo. Nós temos três coisas aqui interligadas, que o espírito, essa energia, dá vida aos órgãos vitais do corpo, dá vida aos órgãos, dá vida a gente, e o perispírito acompanha. E aí o que acontece? O perispírito, esse corpo fluídico, ele é aonde os espíritos desencarnados se comunicam conosco, aonde eles encostam no médium, que é assim, não há a incorporação, não é que o espírito entra dentro do corpo do médium, é um corpo para cada espírito. O que vai acontecer? O espírito, ele vai encostar no perispírito do médium, no caso, e vai fazer a comunicação. Então, pega aqui atrás, tá? Nessa parte de trás, eles encostam. É tudo energia, na verdade, E assim, pegando aqui atrás, eles sabem que
podem se comunicar. Porque os espíritos, eles sabem também das coisas. Eles sabem onde ele pode atuar, aonde ele não pode atuar. Eles sabem, tanto os bons como os maus também sabem. Então, o perispírito também, muitas vezes nós sofremos uma interferência psíquica, ou seja, uma influência positiva ou negativa espiritual através do perispírito também. Então, se eu estou com maus pensamentos, perturbada, os espíritos negativos também pegam o perispírito da gente para trabalhar a nossa mente, a nossa psique, né, os nossos pensamentos. E aí, aqui também na sequência do texto, ele fala de pessoas que veem com os olhos da alma. O que seria a ver com os olhos da alma? São pessoas que têm dom, que têm uma mediunidade, e ela consegue ver espíritos. E você vê o espírito com o olho aberto ou com o olho fechado. É a mesma visão. Então eles falam assim, o que acontece? Você vê com os olhos da alma. Uma pessoa que tem essa visão, não sei se tem alguém aqui entre vocês que tem esse dom. A pessoa vê, né, até conversa, e você vê com o olho aberto ou com o olho fechado. Então, isso aí que seria ver com os olhos da alma, né? Para o nosso espírito ficar preso ao corpo e ao perispírito, né? É uma coisa, assim, principalmente ficar preso ao corpo, quando está encarnado, é uma coisa meio difícil, porque o espírito, ele é livre, né? Aí pega o outro corpo mais fluídico, aí vai para um monte de lugar. E nós não. Nós ficamos presos nesse corpo. Se a gente quer ir para algum lugar, você tem que pegar ônibus, pegar carro, pegar trem, sei lá, para você ir para os lugares. Um espírito livre, né, que está no plano espiritual, ele não precisa disso. Não precisa pegar avião, vai direto. Pensou, foi. É fração de segundo. Então, assim, é meio difícil para o nosso espírito ficar preso a isso. Aí, o que acontece? Na nossa vida de encarnado, nós temos 50% de vida de encarnado e 50% no plano espiritual. Aí você fala, como assim? Porque quando eu durmo, quando vocês dormem, o nosso espírito se desprende do nosso corpo. E aí ele vai para o plano espiritual, onde nós vamos ter contato com os espíritos desencarnados, amigos. Nós vamos para locais que são da nossa afinidade. Então, nós temos essa possibilidade de irmos para outros lugares, né? Quando nós dormimos. E aí, quando estamos para acordar, voltamos. O que acontece? Aqui, nessa região, aqui, há um cordão luminoso que nos prende ao corpo. Então, nós vamos, só que nós vamos com esse cordão ligado, vai para onde você tem que ir. Se você tem que até receber uma orientação no plano espiritual, fazer um curso, você volta. Por quê? Porque tem esse cordão, né, que vai nos ligar para lá e nos trazer de volta. Quando nós falecemos, esse cordão é cortado. É que nem se fosse o cordão umbilical que é cortado. Os espíritos, eles vêm fazer o desligamento do nosso corpo. Quando uma pessoa está para falecer, eles vêm, inclusive, para cortar esse cordão, que é como se fosse um cordão umbilical, só que é energético. Corta, porque aí encerrou a questão da vida, né? Dessa questão. Bom, e muitas vezes, né, como a gente quando dorme vai para o plano espiritual, nós fazemos visitas, nós encontramos amigos, pessoas afins, e aí quando nós acordamos do nosso sono, às vezes nós temos algum flash de alguma coisa, uma lembrança
Às vezes, ai, nossa, sonhei com a minha avó, sabe? Nossa, estava tão real. Então, você talvez tenha ido visitá-la, vocês tiveram contato, né? E aí você volta com alguns flashes, algumas lembranças de alguns lugares, de alguma coisa assim, nesse sentido, na hora que você acorda. Então, muitas vezes, isso daí é lembrança que você teve o contato nas visitas espirituais, né? Quando a gente vê, a pessoa que vê um espírito, ela muitas vezes vê a aura desse espírito. O que é uma aura? É uma luz que deverá estar em volta de nós. Normalmente ela fica em volta do perispírito, né? É mais visível no perispírito, mas dá para perceber também nas pessoas encarnadas. Então, de acordo com a moral dessa pessoa, a luz é mais clarinha, branquinha, mais escurinha ou escura. Então, o que acontece? Quanto mais clara, mais pureza, mais bondade, né, uma moral melhor, né? E quanto mais escura, pior. Então, assim, inclusive as pessoas que têm mediunidade, têm um pouco de sensibilidade, dependendo de quem está perto, você sente aquela coisa ou agradável ou pesada, que até arrepia. Né? E tem lugar que você entra e já mais bondade, né? Uma moral melhor, né? E quanto mais escura, pior. Então, assim, inclusive as pessoas que têm mediunidade, têm um pouco de sensibilidade, dependendo de quem está perto, você sente aquela coisa ou agradável ou pesada, que até arrepia, né? Que tem lugar que você entra, que você já, você já sente aquela coisa pesada, né? É que às vezes ali está um grupo de espíritos que não é tão bacana, né? Que estão em processo evolutivo ainda e que trazem aquela carga, aquela energia negativa pesada para os ambientes. Então, os espíritos têm isso, tem os que são, quanto mais puros, então, mais leves. E quando você vê um espírito, você vê essa parte também, da luminosidade, da paz que passa, você sente tudo isso. E se é pesado, você também sente. Porque tem o seguinte, o médium que vê espíritos, ou que ouve, enfim, você vê o bom e o mal. Esse negócio de falar que o médium só vê anjinho, só espírito de luz, não é verdade. E muitas vezes nós somos xingados, atacados por esses espíritos, né, trevosos, infelizes e tal. E isso ocorre com uma certa frequência. É difícil. Então, assim, a gente que tem a mediunidade, você precisa estar sempre preparado para os dois lados. Não precisa ter medo. Oração. E se tiver problemas a mais, uma casa espírita para te orientar como lidar com aquela situação. Porque não é fácil. O que é lidar com espírito trevoso? O que é lidar com uma pessoa difícil? Uma pessoa ruim? Uma pessoa que pratica maldade? Difícil. Muito. Não é fácil lidar. É a mesma coisa. Você se depara com essa situação. Porque a gente fala, o espírito, ontem ele estava vivo entre nós, agora ele não está mais. Ele não deixou de ser o que ele era. Ele continua sendo o que ele era. Então, se ele era bom, ele continua sendo bom. E se ele era mau, ele continua sendo mau. Vai ter uma outra oportunidade para melhorar? Vai, mas até lá,
ele ainda continua com aqueles pensamentos, com aquela mentalidade, aquela coisa toda ruim, continua. Então, a gente tem essa questão toda que a gente se depara. E você vê um espírito, às vezes a pessoa que tem esses dons de ver, ouvir, sentir, não precisa necessariamente estar numa mesa como essa em oração para isso. Às vezes, num momento qualquer, na sua casa, às vezes até sem estar em oração, eles aparecem para você. Eu estou falando isso porque eu passo por isso. É uma experiência minha. Eu não preciso estar com grandes concentrações para isso acontecer. Às vezes eu estou assim, televisão, eu vejo chegar na minha casa, 1, 2, 3, já falam comigo e tal, sabe? É uma coisa incrível, né? Os bons e os maus também, né? Infelizmente. Às vezes aparecem os maus também. Que às vezes a gente fala infelizmente não, eles precisam de ajuda também, né? E um dia a gente acho que foi assim também, com certeza, né? Por isso que nós estamos aqui ainda, né? Então, e aí o que acontece? O que eu quero dizer é que não precisa de grandes preparos. Você, às vezes, ou às vezes assim, se você tem uma visão do plano espiritual, alguma coisa, às vezes alguma coisa que você está fazendo, daqui a pouco aparece um flash, uma coisa assim, uma amostra para você de algo, de uma reencarnação passada, não precisa de grandes preparos para as coisas vão acontecendo, né? Agora, o importante é a gente estar sempre estudando, a gente está sempre se informando, a gente está sempre se preparando para entender o que está acontecendo e para saber lidar com as situações que são colocadas diante de nós. Tem muitas pessoas, eu não sei aqui entre vocês se tem alguém, que tem visões durante o sono, recebe, assim, às vezes, a senhora, informações através do sono. Cada pessoa é de um jeito. Nós temos vários tipos, isso é um tipo de mediunidade também, nós temos vários tipos de médiuns, cada um é de um jeito. Nem todos são de incorporação, mas tem outras situações. Como ela já se manifestou que com ela acontece no sono. Então, às vezes a pessoa recebe uma informação de uma enfermidade através do sono, recebe informação de um medicamento que deve tomar através do sono. Através do sono ela conversa com os espíritos e recebe informações, orientações. Isso acontece muito, com muita gente. Eu tenho amigos também, além dela, outras pessoas que eu sei que acontece. Você também? Nossa, é que você falando, lembrei. Quando eu descobri que meu pai, em 22 anos, que não era meu pai, uma semana antes eu sonhei com ele falando. Então, sempre eu tenho esse sonho de alguém falando comigo e acontece. Acontece. Que eu não era pai de sangue, mas era pai que amava, que ia ter que ser forte. E aí, uma semana depois, eu descobri que eu não era filha dele de sangue. Olha só, tá vendo? As informações vêm. Vários outros sonhos também. Tem muita gente que é muito através dos sonhos, né? Recebe muitas informações. E assim, né? A gente precisa também ter cautela, porque às vezes a gente não está muito bem ou está com algum problema, não deixar que também às vezes alguns pensamentos da gente nos envolvam e possa confundir a nossa mente. Então a gente tem que estar assim muito centrado naquilo, analisar aquilo que aconteceu, né, que com você foi realmente, com a senhora tem também, mas assim... Aconteceu no sono, mas já aconteceu acordada também. Ah, mas acontece dois jeitos. Para mim acontece os dois também. Assim, às vezes quando você está no trânsito, dormindo, meio, sabe quando você está quase pegando no sono, assim? É a hora que muitos espíritos se aproximam da gente ali no quarto para falar com você, para te orientar, para te ajudar. Acontece muito isso.
Então isso aí é bom para a gente saber que a gente nunca está sozinho. E quem tem, assim, que nós estamos sendo guardados e que tem pessoas se preocupando com a gente, né? Agora, o texto que eu estou falando aqui do Allan Kardec, ele fala também de algumas situações, que eu não sei se vocês têm parentes que passam por isso, amigos, enfim. Sonâmbulos, vocês tiveram algum contato com pessoas sonâmbulas? A minha filha é de 7 anos. É. E ela tá bem vendo. A minha irmã, meu pai. Uma criança normalmente, até os 7 anos, ela está muito ligada ao plano espiritual. Ela vê sim. Não só a maioria. Esse tal do amiguinho imaginário das crianças são espíritos mesmo. Às vezes é medo mesmo. Ela fala que ela tem. Alguém vem e fala que ela vai morrer. É uma coisa meio estranha. E ela é assim, não. Ela acorda, ela anda. Eu vou falar sobre isso agora. Sonambulismo. A gente acha que o sonambulismo, ele é uma mediunidade, não deixa de ser também. Só que o que acontece? O sonambulismo é assim, a pessoa vai dormir, tá? Como eu falei, normalmente a gente sai do corpo e vai para longe, fazer as visitas e tal, ok. Só que no caso do sonâmbulo, não é que ele incorpora um outro espírito, incorpora nele, o corpo dele, não é ele mesmo. Então, o que acontece? Ele deita para dormir, certo? Aí o espírito dele levantou. Esse aqui é o corpo, tá? Aí o que acontece? Ele não foi para o espaço, para o plano espiritual, ele continua ali. Ele continua ali perto do corpo dele. Só que ele saiu do corpo. E o que aconteceu? Ele começa a agir, o espírito dele começa a agir numa outra dimensão, tá? Como se fosse o plano espiritual, mas também não é o plano espiritual. E ele está perto do corpo. E o corpo dele sente essa energia dele e se levanta. E se levanta e é a hora que ele começa a fazer as coisas, a andar no meio da casa. E você pode conversar com a pessoa que ela não vai te ouvir. Ela não vai te ouvir porque ela está em outra sintonia, em outro plano. Ele não vai te ouvir. E ele vai continuar fazendo as coisas. E vai. E não tem jeito. Então até a hora que ele resolve se acalmar, volta a deitar, aí acalma a situação. Então assim, um sonâmbulo não é que ele incorporou um outro espírito, é o espírito mesmo dele que vai para uma outra situação que não é nem o plano físico, nem o plano espiritual, mas ele está perto do corpo, está fora do corpo, mas está perto. E ele, através da energia, o corpo é puxado e o acompanha nas coisas que ele está fazendo, só que ele não tem essa consciência. E ele está em outra situação, às vezes fala coisas que não tem nada a ver com o momento que está vivendo. E além disso, tem uma coisa chamada terror noturno, que acontece muito com as crianças. O terror noturno. O que é isso? É a mesma situação, tá? Corpo deitado e a criança, ela acorda, ela é sonâmbula, né? Ela não vai acordar, ela está na mesma situação. Então, o corpo vai ser puxado, a criança vai começar a falar, só que aí tem pais que entram, assim, ficam muito assustados, porque a criança, ela começa a falar coisas, eu estou na trincheira, o avião vai me bombardear, coisa mais ou menos assim. Começa a gritar, entra em desespero, só que o que acontece? Ela está fora do corpo
dela, ela está fora da... E ela está entre o plano espiritual e o não, e ela já tem a consciência do que ela foi na encarnação passada. Então, provavelmente, a última encarnação dela morreu numa guerra. E ela acorda, nessa coisa do sonambulismo, ela começa a falar o que ela passou. Pode ser de uma guerra, ou pode ser... E aí tem pessoas que não compreendem, mas como que isso está acontecendo? Ela não foi em guerra nenhuma, por que ela está falando de guerra? Ela não participou de nenhum crime, por que ela está falando os negócios desse? Na nossa casa ninguém falou isso, ninguém... Por quê? Porque está... O espírito dela, como está fora do corpo, tem a consciência da outra encarnação. E aí eu vi assim, uma situação que os pais chamam a criança e a criança não os reconhece como pai e mãe. Você não é meu pai. Você não é minha mãe. Você não é. Ainda a pessoa que estava cuidando da situação orienta os pais a falar o seguinte: tudo bem, mas depois vai acolhendo com calma, acalmando essa criança. Você tem que entrar, olha, a guerra já acabou, nós não estamos mais na guerra, sabe? Nós somos amigos, nós vamos te ajudar. Não fala, você tem que me conhecer, sou teu pai, sou tua mãe. Não, você tem que ir contornando a situação para que ela volte aos poucos à consciência normal, para entender, porque a criança tem muito isso, ela está ainda em processo de reencarnação. Então, para eles têm muito essa questão da encarnação passada, do contato do plano espiritual que ela teve. Uma vez o meu filho virou para mim, ele tinha acho que uns 3 anos, eu acho. Ele virou para mim e falou assim: mãe, eu estou com muita saudade do seu pai. Eu falei, do meu pai? Ele não conhecia o meu pai. Eu falei, do teu pai você está com saudade? Não, eu estou com saudade do seu pai. Eu falei, então tá bom. Eu falei, você conhece meu pai? Claro, conheci seu pai. Coisa do plano espiritual. Ele não é sonâmbulo, não. Ele estava comigo assim, e do nada ele vira e fala isso para mim. Ele tem uns 3 anos de idade. Então, para você ver como ainda a criança traz, né, aquele contato, aquela coisa toda que teve do plano espiritual, né? E o sonâmbulo, ele tem toda essa questão que eu falei para vocês, que eu achei bastante interessante quando eu vi. E uma coisa que, para a gente, inclusive, se tiver algum problema desse em casa, saber lidar com pessoas. Acontece muito com criança, mas tem adulto também que tem esse tipo de situação. E aí tem uma outra coisa que acontece com sonâmbulos, que eles chamam de catalepsia. Catalepsia, a pessoa fica assim, com os órgãos todos endurecidos, ela fica praticamente imóvel. Ela fica imóvel, isso pode se dar um pouco antes dela ir dormir ou um pouco antes de acordar, ela fica imóvel. E essa imobilidade dela pode durar um dia, pode durar horas, pode durar 2 dias, ela fica imóvel, ela não consegue não se movimenta. E assim, até os batimentos cardíacos, tem pessoa que acha que o outro morreu, porque inclusive os batimentos cardíacos se tornam mais difíceis, são afetados por conta disso. E no meio de tudo isso também nós vamos ter pessoas que têm convulsão, que são uns tópicos que eles pegaram, sonâmbulos, o pessoal que tem convulsão. Aí já são situações diferenciadas, o sonâmbulo é uma coisa, o pessoal da convulsão é outra. O pessoal da convulsão, ali tem problema espiritual, são pessoas que são atingidas por espíritos obsessores, que estão ali para judiar um pouquinho dela. O obsessor, quem que é? Alguém que um dia, num passado, nós fizemos um mal para ele e não nos perdoou. Então, ele vem nos perseguir.
E muitas vezes destrói a vida de um monte de gente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E a pessoa que é obsediada, né, que é seguida por obsessores, aqui acho que a maioria de nós todos praticamente descarregamos alguns devedores, né? Porque hoje nós somos bons, mas no passado nós não fomos tão bons. E aí o que acontece? A pessoa que sofre uma obsessão, né? O que seria uma perseguição espiritual? É como se alguém não tão bom te perseguisse e quisesse se vingar de você e fazer o mal para você. Só que em vez de ele estar encarnado, ele é um espírito que vai fazer isso. Então ele vai aprontar com a gente, vai aprontar. Então o que acontece? A pessoa, no caso obsediada, ela tem que fazer um tratamento espiritual, ela tem que mudar muito, fazer correção moral. Para quê? Para ir afastando esse espírito e também para ele ser doutrinado junto com a própria pessoa. Os dois precisam de tratamento. Porque muitas vezes nós temos um obsessor porque nós temos alguma falha moral também. Nós estamos falhando em alguma coisa. Nós temos algum defeito lá que está atraindo o colega para perto de nós. Alguma coisa tem, além do débito de um passado. Alguma coisa temos em comum. Aí aqui fala também de pessoas com paralisia. A paralisia já é uma questão física, não é espiritual. É um débito, é um acerto, é uma coisa mais kármica, mas o que é? É questão física, é diferente de uma convulsão. É diferente de um sonâmbulo, são coisas todas diferentes. Aí a paralisia, no caso, seria uma questão orgânica. E aqui ele fala de casos também de ressurreições, de pessoas que praticamente faleceram e do nada voltam, que acontece muito. E um outro item bastante complexo também, que é a cura. A cura de doenças, a cura das doenças. É uma coisa muito complexa, porque a cura vai depender muito do merecimento de cada um de nós. O merecimento é muito individual. Às vezes ela merece o que eu não mereço. Ela merece ser curada, mas eu não. Por quê? Porque meus débitos são maiores. Eu cometi mais falhas num passado infeliz da minha vida. Eu não sou tão legal, não sou tão boa, eu não mereço. Então é muito... essa questão da cura depende muito, vai depender muito da situação de cada um. Eu tenho, ou aquilo estava escrito para eu passar e aquilo vai ser uma melhora para o meu espírito. Então eu vou ter que continuar com aquela doença, naquela situação, porque requer que o meu espírito melhore e passe por aquilo. Então eu não vou ter a cura. Mas como ela está numa situação melhor que a minha, ela vai ter a cura. E eu não. E assim, o fato de curar ou não, também depende da pessoa que está... Né, se for assim, a cura com as mãos e tal, né, no passe, passando energia para a cura, também o grau de desenvolvimento do médium que está ali, os espíritos que o estão acompanhando, os espíritos que estão atuando em cima do médium para que ele faça os seus trabalhos de cura, tudo isso tem um nível muito, muito importante nessa atuação. Mas, acima de tudo, a questão da cura é o merecimento que nós temos. Então, isso aí é muito importante. Então, a gente procurar ser sempre melhor, para que possamos, né, ter merecimentos maiores, que a espiritualidade possa nos orientar cada vez mais e para que possamos melhorar, fazendo sempre Evangelho, fazendo do Evangelho o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Eu leio todo dia, tá bom, você põe em prática?
Então aí já começa a complicar, né? Então não basta só ler. Nós temos que entender que o Evangelho é como se fosse uma cartilha que nós vamos ter que colocar na nossa vida. Seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja o Evangelho normal das outras igrejas. Não adianta também ficar decorando salmos e não sei o quê, sei de trás para frente e tal. E a prática? Na hora que eu vou pôr em prática, eu sou outra pessoa? Tem que pensar aí, tomar cuidado com o que a gente faz, né? Com o que fala, com o que pensa, orar e vigiar sempre, sempre, para que a gente possa receber, né? Ter merecimentos e coisas boas também. Mas não só fazer as coisas para ter o merecimento de ter coisas boas, mas por ser uma pessoa melhor, que é muito importante, né? A questão moral, a moralidade é uma coisa muito importante, no mais amplo sentido possível. E nós precisamos disso. Nós precisamos. É o caminho da felicidade, né? É o caminho da felicidade. É o caminho da felicidade. E de preferência a gente seguir os 10 mandamentos, porque nós estamos aqui ainda, porque nós cometemos falha nos 10 mandamentos. Fala. Você falou sobre da aura das pessoas. São todas as pessoas que podem estar vendo a aura? Não. Isso aí é questão de dom. Tem pessoa que consegue, tem pessoa que não consegue. Você vê? Mas isso aí não acontece com qualquer pessoa, né? Tem pessoas que vê, tem pessoas que não vê, tem pessoa que sente, percebe, já sente. Se você está do lado de alguém que já não é tão legal, você já começa a sentir, né, aquela coisa assim. Mas às vezes isso é um dom seu, em especial. Né? Porque a mediunidade ela é muito variada e cada um é de um jeito. Às vezes você vê a aura, talvez eu não consiga ver, mas você vê. E eu vejo coisa que você não vê. Sabe? É mais ou menos assim que funciona a questão da mediunidade. Eu nunca perguntei, sempre eu vi e nunca perguntei. Não, mas não é todo mundo que vê, não. Não é assim como não é todo mundo que vê espírito também, né? Não é, um vê, outro não vê. Um incorpora, mas às vezes não vê. Sabe? Então é bem variada essa questão, tá? Bom, eu espero que eu possa ter ajudado, esclarecido algumas coisas para vocês, né? Que são assuntos que às vezes a gente para pensar, às vezes não. Mas é muito importante que vocês saibam disso tudo. E eu achei assim muito importante porque eu vi a questão do sonambulismo, que falam que é uma mediunidade e tal, mas eu tinha uma outra visão. E eu achei muito interessante o esclarecimento que eu tive dessa questão, né, de ser o próprio espírito que está atuando no corpo, mas como ele está em outra dimensão, ele atua de uma forma diferente. É um negócio bastante interessante. E para quem tem casos assim que passa por essa situação, saber como lidar, né? Também procurar informações para lidar. Bom, então agora nós já estouramos o tempo um pouquinho. Nós vamos novamente voltar à nossa concentração, né? Nós vamos estar dando um encerramento agora. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Que a luz santa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre todos nós aqui presentes. Que recebamos as bênçãos do Pai no nosso caminhar, na nossa vida. Proteção e luz. Bênção em nossos lares. Que os anjos do Senhor abençoe os nossos lares, mentaliza sua casa, seu lar, sua família. Uma corrente de luz muito grande nos nossos lares, retirando todas as energias negativas, encaminhando para as correntes de luz, abençoando nossos familiares, paz espiritual em todos, vai mentalizando sua família.
Abençoe, Senhor, nossos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, penitenciárias, que recebam a luz de Deus. Nos hospitais, os nossos irmãos que tenham merecimento da cura, Senhor. Ilumine a todos, corrente médica que possa ajudar os nossos irmãos acamados. Se você tem algum problema de saúde, alguma pessoa da família com problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Peça a corrente médica que vá visitá-los e que ajude a pessoa necessitada. Abençoe nosso local de trabalho. Mentalize seu local de trabalho. As pessoas com quem trabalhamos, que recebam a luz de Deus. E que o local seja abençoado e nós fortalecidos por Deus. E que Deus nos ampare, nós de mãos dadas a Ele, possamos seguir a nossa caminhada, às vezes em terreno pedregoso ou não, mas que não desistamos e que possamos seguir adiante, na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Jesus nos ampare, agradecendo imensamente aos Espíritos de luz que conduziram essa reunião e a todos os irmãos aqui presentes, a presença de todos. Encerramos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Amém. Todos estão bem? Sim, graças a Deus.